Paz e graça, meus queridos. Deixa eu trazer uma mensagem ao seu coração. Na verdade, eu quero responder uma pergunta muito recorrente no nosso meio cristão, que é: crente pode ou não beber vinho alcoólico? Deixa eu te responder. Primeiro, Jesus viveu no período da cultura greco-romana. E quem estuda um pouco de cultura greco-romana sabe que o uso do vinho alcoólico era considerado algo ilícito, como que para nós algumas drogas são ilícitas, como a maconha, o crack, a cocaína, entre outras, são ilícitas. 2000 anos atrás o vinho alcoólico era algo ilícito. Algumas pessoas até usavam e se embriagavam com vinho alcoólico apenas nas festividades do deus Baco. É claro que algumas pessoas até usavam vinho alcoólico, mas usavam às escondidas, tendo em mente que o vinho alcoólico era algo ilícito. Então, se é ilícito, é algo pecaminoso. Se é algo pecaminoso, Jesus de forma alguma poderia beber vinho alcoólico, porque ele não poderia ter pecado nenhum. Segundo, a fórmula do vinho alcoólico levava fermento. E, biblicamente falando, o fermento na Bíblia é ligeiramente ligado ao pecado. O fermento é ligeiramente ligado a algo pecaminoso. Então Jesus, como judeu, não poderia consumir algo fermentado, algo com fermento, porque biblicamente falando é pecado. E repito, tudo que é pecado não pode ser consumido. Então Jesus de forma alguma poderia beber vinho alcoólico porque era fermentado. Terceiro, algumas pessoas acreditam que Jesus bebeu vinho alcoólico pelo fato dele ter transformado água em vinho lá em Caná da Galileia. Mas eu digo que não, aquele vinho não era vinho alcoólico e eu vou te provar. Veja bem, as uvas elas apareciam para serem colhidas apenas uma única vez no ano. Apenas no mês de setembro é que apareciam as uvas para serem colhidas, para ser transformadas em vinho. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, que o mestre Sala disse que aquele era um vinho puro, o mestre Sala estava querendo dizer isso, que aquelas uvas parecem que tinham sido colhidas naquele momento e tinham sido espremidas naquele momento, e o suco delas tinha sido colocado dentro do copo naquele momento. Então era esse o vinho puro. O vinho puro para eles é o vinho das uvas que foram acabadas de serem colhidas. Não tem nada de vinho alcoólico. E para encerrar, e isso aqui é a parte mais forte, veja bem, escute-me bem com bastante atenção. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo para Timóteo não beber apenas água, mas ele bebesse um pouquinho de vinho, por causa das enfermidades estomacais que Timóteo tinha. Veja bem, antigamente, nos tempos de Jesus, a água para ser consumida, elas não eram colocadas em talhas de argila, elas eram colocadas em talhas de pedra. Por quê? A argila, ela solta alguns excrementos que acaba contaminando a água. Diferente das talhas de pedra, porque as talhas de pedra não soltavam excremento nenhum. Mas para garantir a pureza da água, eles pegavam umas canecas de bronze que tinham dentro dessas canecas verdadeiramente vinho alcoólico. Eles pegavam e colocavam apenas 2%, escute-me bem, eles colocavam apenas 2% de vinho alcoólico e misturavam com 90% de água. Então, nessa quantidade de água, essa pouca quantidade de álcool do vinho alcoólico, o álcool servia apenas para purificar a água. Então, o verdadeiro ensinamento de Paulo para Timóteo era esse: Timóteo, não coloque nada contaminado dentro de você, antes purifique-a. Paulo estava ensinando a Timóteo a purificar a água para ele tomar água pura. O verdadeiro ensinamento para a minha vida e para a sua vida é: não coloque nada impuro dentro de você, antes purifique-a do lado de fora, para depois você colocar para dentro de você. Enquadre isso em qualquer coisa. Para resumir tudo, se você está afastado do álcool, afaste-se ainda mais, porque não é permitido. A verdade é que o álcool ele destrói famílias. O álcool ele destrói casamentos, ele destrói filhos e filhas. Não permita ser destruído por isso. Afaste-se, não é permitido.